Um policial voltou para a cidade natal de seus pais depois de ser desonrado e rebaixado devido a um caso de assassinato. Mas ele conheceu uma mãe solteira que morava ao lado. Seus instintos de detetive despertaram depois de perceber algo enquanto era babá de seus filhos. Ei, querido! A mãe de Barney o abraçou, olhando firmemente para ele com pena, quando ele caminhou até a porta de seus pais em uma triste tarde. Ele teve que se mudar de Nova York de volta ao Colorado após ser rebaixado de detetive a patrulheiro. Ele não conseguia suportar a humilhação. Isso o fez desistir da força policial e voltou para casa. Oi, mamãe, ele respondeu devolvendo o abraço desajeitadamente, enquanto ainda segurava as malas. Tudo vai ficar bem, sua mãe Jolene disse a ele acariciando suas bochechas e indo para o pai de Barney, Charles, que estava lá sorrindo firmemente para o seu filho. Eles deram um abraço um ao outro e o homem o ajudou com suas malas. Prometo que eu vou sair em breve, papai, Barney disse vergonhosamente. Não se preocupe com isso, você pode ajudar aqui? Charles disse-lhe e foi colocar suas coisas em seu antigo quarto de infância. Sua mãe o chamou para a cozinha, enquanto ela estava servindo chá doce e disse-lhe para se sentar à mesa. Agora diga-nos tudo sobre o caso. Ela insistiu. Que diabos? Barney balançou a cabeça e contou a história do pior caso de assassinato com o qual ele já havia lidado. Não há nada pior para um detetive do que ser incapaz de resolver um mistério. E foi o que aconteceu com o caso da senhora Glanville, que atormentava-o muitas vezes. Ele falava com seus pais sobre isso, mas não ia para muitos detalhes. Mas ainda dizia que ele não fazia mais parte da força de Nova York e pedia que eles não se importassem muito com a história. Então você acha que o marido dela fez isso? Jolene franziu a testa. Eu tenho 98% de certeza, mas mesmo com tudo que eu coletei, a acusação não pode obter uma convicção, pois não haviam provas suficientes para convencer o júri de seus crimes, e eles estavam certos. Eu não consegui juntar todas as peças, eram tudo circunstâncias. Marty lamentou empurrando o punho suavemente sobre a mesa. Está faltando algo? Uma certa peça que você nunca encontrou? Seu pai perguntou enquanto apertava seus olhos. Exatamente, eu sei que falta algo e eu não sei o que é. É isso que me mata, e é pior do que apenas perder o caso e toda a humilhação que passei pelo Sr. Glanville. Estava tudo mais do que um pouco conectado, mas eu queria conhecer a verdade, mesmo que ele ainda mova seus capangas para escondê-lo bem. Isso nunca vai acontecer, você nunca saberá. Jolene disse e terminou seu chá. Agora, o que você quer para o jantar? Você precisa de alguma ajuda com isso? Barney perguntou à sua vizinha, uma mulher desgrenhada que acabara de chegar à sua casa e estava tendo alguma dificuldade em lidar com os 3 filhos e as compras. Ela se virou para suas palavras. Seria bom, obrigado, ela disse sem fôlego. Bart pegou as sacolas do supermercado e a ajudou com um de seus filhos. Quando eles entraram, a mulher agradeceu. Posso oferecer-lhe algo para beber? Ela repetiu quando todas as crianças estavam em seus quartos e os mantimentos foram armazenados. Marty pensou sobre isso por um segundo. Eu não tenho nada para fazer. Com certeza, ele respondeu. Por favor, queira sentar-se. Que maneira agradável de conhecer você. Você é o filho do Charles e da Jolene, certo? Ela continuou entregando uma lata de refrigerante. Sim, eles acabaram por ser os meus melhores vizinhos. Ela disse a ele, oferecendo-lhe um copo com gelo. Marty agarrou e bebeu um pouco de refrigerante. Eles são gente boa. Quando você se mudou para cá? Há cerca de 5 anos, Aina respondeu. De Nova York. Eu estava em Nova York também, por muitos anos. Barney comentou. Oh, isso é ótimo. E o que fez você voltar? Eu era um detetive perdido em um grande caso e fui rebaixado e humilhado. Então, eu decidi sair e voltar. Barney revelou muito francamente.
Eu estou prestes a começar como um policial novamente aqui, mas serão 2 semanas terríveis. Mas eu acho que isso acontece. Você não pode resolver todos os casos que existem, certo? Aina disse despreocupadamente e pegou sua própria bebida. Eles conversaram inocentemente por mais alguns minutos até Barney ficar de pé, porque ele tinha que ajudar seu pai com trabalhos manuais em casa. Hey, se você precisar de algum trabalho manual ou babá, eu posso ajudar. Estou desempregado por enquanto, ele sugeriu. Aina sorriu. Eu poderia, ela disse e acenou-lhe. Adeus. Algum tempo se passou e um dia Barney atendeu a porta da casa de seus pais quando a campainha tocou. Ele estava sozinho porque seus pais tinham ido a uma noite de boliche com seus amigos e ele não seria um peso morto lá. Era a sua vizinha e estava aparentemente com pressa. Você disse que poderia ser babá em algum momento, ela disse implorando, e Barney sorriu. É claro, ele riu. Meu caçula já está dormindo. Você pode ficar na minha casa com eles? Eles já comeram e tudo. É que eu tenho que cobrir um turno para uma amiga no trabalho. Ela é sempre tão boa para mim e eu não posso deixar de ajudar ela. Aina explicou. Barney agarrou seu casaco. Certo, ele assentiu. Colocou seu casaco e foi com ela. Ela explicou algumas coisas sobre seus filhos e partiu para a noite. Barney sentou-se com seus 2 filhos para assistir TV quando um cachorro apareceu de repente. Eu não sabia que vocês tinham um cachorro, Barney comentou com Ronnie, o mais velho, que tinha 6 anos. Oh, é o Scooter. Ele gosta de ficar no quarto da mamãe o tempo todo sozinho. Ele não gosta de pessoas. Ela respondeu, enquanto o irmão Warren, de 5, assentiu com a cabeça. Por que vocês conseguiram um cão que não gosta de pessoas? Perguntou-lhe ocasionalmente. Nós não. Ele era o cão da casa onde mamãe trabalhava. Quando saímos no meio da noite, ela o pegou. É isso que ela disse. Éramos muito pequenos. Ronnie continuou. Barney assentiu. Ele viu o cão cheirar pelos arredores e se aproximar dele. Então, ele se sentou e olhou para ele. Finalmente, ele torceu a cabeça naquele gesto fofo que alguns cães fazem às vezes quando estão curiosos. Mas foi aí que uma memória pingou nos pensamentos de Barney. Um retrato na casa de Glanville que apresentava sua esposa, ele e seu cão, um cão que parecia com Scooter. Se Scooter fosse de uma raça comum como um Bulldog francês ou um York Birdie, ele pode ter descartado o que sentia. Mas Scooter era um cão de resgate? Senhor Glanville, você disse que sua esposa tinha um cachorro. Onde está? Marty tinha perguntado de volta quando eles estavam examinando a cena do crime. Senhor Glanville disse que um ladrão entrou em sua casa e assassinou sua esposa. Mas, curiosamente, as câmeras em sua casa tinham apresentado mau funcionamento durante toda a semana. O velho homem rico olhou ao redor. Não está por aqui. Eu não sei se minha esposa soltou ele na rua. Que feio. Ele só gostava dela e ficava no quarto dela o tempo todo. Ele também gostava da empregada, mas eu não sei aonde estar agora. Ele disse com desdém. E a empregada doméstica? Onde ela está? Ela desistiu há 2 meses. O homem disse. Está se mudando para Ohio, no Colorado, ou algo assim. Ela era uma mãe solteira de 2 filhos, crianças pequenas, então eu dei a ela um bom pacote de indenização e ela saiu. Barney assentiu sobre tudo aquilo e deixou de lado nas investigações. Pensando melhor sobre essa lembrança, ele sempre achou estranho que alguém tão snob como o Sr. Glanville tivesse falado tanto sobre sua empregada doméstica, sobre o que faziam e para onde iam, mas ele descartou porque não havia nada para fazer sobre isso, e seus registros bancários provaram que o último pagamento dado a essa empregada havia sido 2 meses antes, de modo que o caminho era um beco sem saída. Ou era... Ei, bom garoto, disse acariciando o cachorro que não parava de olhar diretamente em seus olhos. Ele gosta de você, o que é estranho, Ronnie disse. Martin levou sua mão afastada. Ok, meninos, são 10 horas. Sua mãe disse que era a sua hora de dormir.
ambos foram para os seus quartos, enquanto Scooter sentou-se no sofá ao lado de Barney enquanto o primeiro detetive, que agora era um policial desempregado, contemplava tudo. Aina teve 3 filhos. Ela deixou Nova York 5 anos atrás e ela, na época, só tinha 2. Então, ela teve outro mais tarde. Ela era apenas uma mãe solteira, mas de alguma forma podia pagar uma casa neste bairro agradável com quarto para todos os seus filhos. Ela também tinha Scooter, um cão que gostava de ficar no quarto o tempo todo, assim como o que o Sr. Glanville disse sobre o cachorro de sua esposa. As engrenagens e a cabeça de Barney giravam por horas, até Aina entrar e sussurrar: "Muito obrigado, o horário de saída acabou demorando um pouco mais. Está tudo bem?" Ela perguntou sorrindo um pouco. "Oh, Scooter, saia! Ele não é um estranho." Barney pensou sobre o que estava esperando para correr da conversa, mas ele não poderia. "Aina, você trabalhou para o Sr. Glanville em Nova York, não foi?" Um frio percorreu-lhe o corpo enquanto tirou a jaqueta e virou-se para olhar no rosto de Barney. Sua expressão era puro medo, medo real do tipo que Barney só viu em vítimas. "Por favor, eu não vou fazer qualquer coisa para você ou sua família, mas eu fui detetive no caso do assassinato da Sra. Glanville, algo que eu nunca pude resolver. Ele foi absolvido porque não havia muitas evidências, mas o Scooter, este cão, era deles, certo?" Barney Aston observou o rosto de Aina, que tremia. Suas feições tentavam ficar no lugar, mas ela não podia controlá-las por muito tempo. Finalmente, ela deitou-se em um sofá. "Por favor, não me persiga." Nina cambaleou em sua voz que estava engasgada com lágrimas não derramadas. "Eu não vou me lembrar. Eu nem comecei como policial aqui. Eu preciso saber a verdade. O que aconteceu?" Bart questionou com seu tom comum recolhido. "Sr. Glanville teve várias amantes ao longo dos anos, mas eu acho que ele queria finalmente deixar a sua esposa. Mas ele uma vez me disse que eles não tinham um acordo para que ele não pudesse se divorciar dela. Assim, ela tomaria tudo dele." A mulher contou com sua voz lenta e assustada. "Então, ele a matou." "Você viu? Era provavelmente perto de 1 da manhã." Ela continuou: "Eu tinha saído para beber um copo de água e vi a coisa toda. Eu estava prestes a fugir, mas o Sr. Glanville me parou e eu temia por meus filhos e por mim. Então, ele me deu um envelope com muito dinheiro e joias de ouro. Eu embalei o que eu pude e corri com minhas crianças para o carro. Graças a Deus estavam todos dormindo, e quando eu estava prestes a trazer a minha última bolsa, Scooter correu para o carro, então eu o levei embora." Barney odiava que ela não tivesse chamado os policiais para o homem rico, mas ele entendeu que ela também foi uma vítima e protegeu os seus filhos. "Você precisa dizer a verdade." Ele disse baixinho. "Eu não posso fazer isso, eu não posso. Meus filhos, não." E balançou a cabeça. "Eu vou te proteger deles, eu prometo." Barney garantiu. "Você não pode. Ele é rico, tem contatos e é poderoso. Ele vai matar meus bebês e eu." Ela continuou com as lágrimas finalmente escorrendo. "Eu tenho vivido com isso por tanto tempo. Tem me matado. Mas eu não consigo ficar bem." "Ok." Barney ergueu as mãos e sentou-se ao lado de seu corpo soluçando. "Nós vamos levar as coisas devagar." A mulher chorava e soluçava, até que passou a chorar mais calmamente. Barney permaneceu com ela por horas e finalmente foi para casa por volta das 4 horas da manhã, deixando-a pensar nisso. Alguns dias depois, Aina apareceu na porta da casa dos pais de Barney e disse que estava pronta. Ela pensou sobre isso e agora que outra pessoa sabia a verdade, ela podia finalmente se livrar do terrível segredo que ela tinha guardado como covarde por todos aqueles anos. "Tenho que fazer isso. Ele merece apodrecer na cadeia. Eu tenho que fazer isso por mim, meus filhos e a Sra. Glanville." Ela chorou e Barney a segurou mais uma vez. O novo caso demorou muito tempo porque os ex-colegas de Barney não queriam reabri-lo.
mas Aina era uma testemunha e tinha uma visão sobre o Sr. Glanville que a polícia não tinha antes. Com as novas informações para encontrar novas evidências para o assassinato que eles não puderam encontrar antes, e eles até mesmo encontraram mais obscuridades do Sr. Glanville, um júri finalmente o condenou pelo assassinato e por outras acusações graças ao testemunho de Aina. Depois que tudo estava feito, ela mudou-se do Colorado para Londres, esperando que os capangas do Sr. Glanville nunca encontrariam ela e seus filhos. Barney retornou a Nova York e conseguiu seu lugar de volta como detetive, sentindo-se como um herói vingador por derrubar um vilão da vida real. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhá-lo com os amigos. Lembrando que quando você ativar as notificações, você não perde nenhuma história sensacional como esta. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!